Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje foi muito corrido para mim. Não deu tempo de eu ler os comentários de vocês, mas eu já agradeço os comentários. Hoje eu vou estar lendo cada um dos comentários aí, ouvindo nos grupos também, tá bom? Hoje não deu muito tempo. A bateria do meu celular acabou, eu tive que sair ainda, cheguei mais tarde. Mas o mais importante é a gente estar aqui agora e fazer o estudo diário das Escrituras, tá bom? Escolhi um capítulo bem simples aqui para nós estudarmos juntos. Vou escolher aqui Miqueias capítulo 6, tá bom? Nós vamos ver se nós vamos até o versículo 8 aqui, do versículo 1 ao versículo 8. Aqui em Miqueias capítulo 6, versículo 1, começa dizendo assim: Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouça os outeiros a tua voz. Bom, aqui é um simbolismo de um júri, né? Como se estivesse num julgamento. E aqui o Senhor, ele está convocando o seu povo a contender com ele, tá bom? E aqui, no caso, ele chama as montanhas e outeiros aqui para ser o júri, né? Para que eles possam falar ao júri, tentar convencer o júri ali. Ou seja, ele chama ali Judá, chama Israel, e um termo que o Senhor vai usar aqui, que significa toda a humanidade, que se levante e fala o que o Senhor fez contra vocês, né? O que Deus fez contra nós, né? Então o Senhor está chamando para contender. E também o Senhor vai falar aqui o que ele tem contra o povo. Na verdade, ele não tem nada pessoal contra o povo. Deus, ele se levanta contra o pecado do povo, tá bom? Então nós temos aqui logo no primeiro versículo essa chamada aqui, né? Levanta-te, né? E contende com os montes, né? Ou seja, os montes aqui e outeiros, eles são os jurados aqui nessa cena, tá bom? Então o povo tem que se levantar e falar o que eles têm contra o Senhor aqui. Então vamos continuar aqui no versículo 2. Versículo 2 diz assim: Ouve montes e contende a contenda do Senhor, e vós foste fundamentados na terra, porque o Senhor tem uma contenda com o teu povo, com Israel, e entrará em juízo. Ou seja, o Senhor tinha uma contenda, uma causa contra o povo dele, que vai entrar em contenda aqui, vai entrar em juízo, tá bom? Ou seja, ele está por conta dos pecados, por conta da rebelião do seu povo aqui, ele está entrando em juízo com eles. O versículo 3 diz assim: Ó povo meu, o que tenho feito? E com que te enfadei? Testifica contra mim. Então ele faz três perguntas aqui, né, ao povo, para que o povo possa responder ao jurado ali, que no caso é as montanhas, né? Ele fala aqui: o meu povo, o que eu tenho feito? O que eu fiz contra vocês? Responde aí, né? Todas essas três perguntas que ele faz aqui, o povo não tem uma resposta. Aliás, eles não têm do que acusar a Deus. Nós também não temos do que acusar a Deus. Deus, ele só faz o bem para nós, tá bom? Então ele pergunta aqui, né? O que eu tenho te feito? E aí ele fala aqui, com que te enfadei? Enfadei é a pessoa está farta, né? De obedecer a Deus, tô enjoado, não quero mais. Eles estão com a repulsa de Deus, mas qual é o motivo dessa repulsa? O que Deus fez para que eles ficassem fastiados, né? Ficasse cheio de maneira de não querer obedecer ao Senhor, de não querer ficar perto do Senhor. Então não tem algo ali que Deus fez que fastiou ele, né? Que fizeram eles ficar, mas mesmo assim eles se enjoaram, né, da presença de Deus e se afastam da presença de Deus. E aí ele diz: testifica contra mim, ou seja, fala agora contra mim, o que eu fiz contra vocês, né? E aqui a gente observa que eles não respondem, porque não existe algo que Deus fez contra nós, tá? Deus, ele sempre faz o bem para nos ajudar. E aí no versículo 4 ele continua aqui: certamente te fiz subir da terra do Egito, e da terra da servidão te remi, e enviei diante de Moisés, Arão e Miriam. Então aqui o Senhor, né, mediante ao que eles não têm resposta, né, o que Deus fez contra ele, então Deus começa a falar o que Deus fez pelo povo. Então ele começa a falar aqui que o povo, eles eram escravos lá no Egito, né, que ele tirou eles da servidão do Egito, remiu eles. Ou seja, eles agora pertenciam, esse povo pertencia ao Senhor porque Deus libertou esse povo.
tá bom? Então a primeira coisa que ele fez aqui, ele fala, eu subi vocês da terra do Egito, eu livrei vocês da servidão, né? Vocês são meus, eu remi vocês, eu retirei vocês de lá. E aí ele fala, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Então ele constitui líderes, né, que são bons pastores, né, pessoas que vão ajudar na obra ali. Ele colocou, ou seja, pessoas boas e honestas para guiar o povo. Então mais uma coisa que Deus fez, ele conduziu ali o povo por meio de líderes justos, né? E aqui ele cita o nome de 3 pelo menos, Moisés, Arão e Miriam. E aí no versículo 5 ele diz, povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e que lhe respondeu Balaão, o filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Então aqui o Senhor ele traz na memória aqui no versículo 5, para que eles pudessem se lembrar do que Balaque ele consultou ali e queria amaldiçoar o povo que estava com Moisés, quando eles saíram do Egito ali para entrar na terra prometida. Balaque ele queria amaldiçoar. E ele até contratou Balaão, né, para isso, mas Deus interviu ali e não deixou Balaão amaldiçoar o povo. Pelo contrário, ele está falando, a maldição que Balaque queria pôr em vocês, eu converti em bênção, né? Eu fiz bênção na vida de vocês. Então, aqui ele começa a falar até que esse Balaque, né, que era rei de Moabe, estava tentando fazer isso, mas ele converteu em bênçãos a maldição que ele queria colocar ali nos filhos de Israel. E aí ele fala aqui duas cidades, né? Ele fala desde Sitim até Gilgal. Sitim, ela fica depois do Rio Jordão, né? E Gilgal é a primeira terra que eles entraram depois que eles passaram o Rio Jordão. Eles ficaram em Gilgal, onde eles colocaram ali aquela... quando eles passam no Rio Jordão ali, né, a seco, eles, cada um deles, né, ali cada um chefe, né, das 12 tribos, eles pegam uma pedra e eles fazem um monumento, né, com essas pedras após a passagem ali do Rio Jordão. Então eles passaram e conquistando a terra ali, onde as plantas dos seus pés pisar, significava ali que era um lugar sagrado e assim por diante. Então aqui quando o Senhor fala desde Sitim até Gilgal, está falando que Deus cuidou deste povo desde antes deles entrar na terra, ou seja, desde quando eles saíram do Egito, Deus cuidou deles, até eles entrarem na terra prometida e assim por diante, né? Deus continuou cuidando desse povo aqui. Então o Senhor está falando das maravilhas que ele fez por esse povo. Então o povo não tem do que reclamar de Deus. Na verdade, Deus teve muitas e muitas bênçãos para esse povo, que é os versículos que ele está compartilhando aqui, tá bom? Aqui o versículo 6 diz assim, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Deus Altíssimo. Apresentar-me-ei com holocausto, com bezerros de um ano. Aqui é o povo já falando, né? O povo agora fala assim, com que eu vou me apresentar a Deus, né? A minha culpa é o meu pecado que Deus tem contra mim. Eu tenho que, na verdade, o povo teria que querer abandonar o pecado. Mas aqui no caso, ele falou, como que eu posso me apresentar, né? Eu vou fazer holocaustos de bezerros ou ofertas ao Senhor, né? Eles começam a questionar o que Deus vai se agradar, né, deles fazer ali. E aí, olha a resposta de Deus. Né? Deus ele não queria os sacrifícios de animais, né, que eles estavam querendo oferecer aqui pelos pecados dele. Deus ele deixa isso muito bem claro aqui no versículo 7, que diz assim, agradar-se-ia o Senhor de milhares de carneiro? 10.000 ribeiros de azeite darei ao meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Né? Aqui é o que o povo está falando que ofereceria ao Senhor. Né? Eles falam que ofereceria ali milhares de carneiros. Isso agradaria o Senhor? Não. Não é isso. 10.000 ribeiros de azeite, né? Também era azeite ali, era uma oferta que se dava ao Senhor também. E não é isso que ele se agradava. E agora aqui a gente observa a mente do povo, como elas estão no sincretismo religioso, porque Deus, ele nunca exigiu o sacrifício humano,
né, que cada um ali oferecesse o seu próprio filho em sacrifício. Na verdade, era proibido em Israel fazer sacrifícios humanos, mas nas demais religiões que existia ali de deuses falsos, eles exigiam sim, né, que eles matassem o seu próprio filho primogênito entregando a esses deuses. E aqui, para vocês verem como estava a mente do povo nesse sincretismo religioso, que eles falam, do que Deus vai se agradar? Será que se eu entregar o meu primogênito, né, Deus vai se agradar? Não, Deus ele proibia esse tipo de culto, né? Ele não queria esse tipo de culto. Pelo contrário, Deus ele não exige de você os seus filhos, né? Deus ele dá o filho dele para que você possa ser salvo, né? É completamente oposto aqui, tá bom? E aqui ele continua falando, né? Do fruto do seu ventre, o pecado da minha alma. Ou seja, para que eles sejam libertados da alma, do o pecado deles, da alma, eles queriam oferecer carneiros, oferecer filhos ali em sacrifícios, e Deus não queria nada disso aqui, né? Não era isso aqui que agradaria a Deus. Então, ele deixa muito claro aqui no versículo 8, tá bom? Aqui no versículo 8 ele deixa muito claro o que é que agradaria a Deus. Aliás, né, não é o sacrifício de animais que retira o pecado, aquilo era um simbolismo. Ainda que a pessoa sacrificasse o animal ali, pela culpa do pecado, a pessoa tinha que se arrepender, tinha que ter um desejo sincero e abandonar o erro. Bom, não era sacrificar o animal e depois podia pecar de novo e sacrificar de novo e assim por diante. Não, tinha que haver um arrependimento sincero, fazia parte do culto esse arrependimento. E é isso que o Senhor está cobrando aqui, né? Inclusive, Davi, né, quando ele cometeu o pecado lá com Betseba e matou Urias, né? E aí o pecado dele por derramar um sangue inocente não poderia ser perdoado. E ele relata lá em Salmo 51 o que ele estava disposto a fazer, né, para ser perdoado. Porém, ele tinha o conhecimento de que mesmo se ele matasse todos os animais, né, em sacrifício ao Senhor, aquele pecado não seria perdoado, porque era derramar sangue inocente. Ele relata aqui, ó, em Salmos 51, versículo 16 e o versículo 17, diz assim, ó: Pois não queres os sacrifícios que eu te daria, e tu não te deleitas em holocausto. Então aqui ele está falando que Deus ele não se deleita nos holocaustos, nos sacrifícios, que Deus ele não queria os sacrifícios que Davi poderia dar. Davi agora nessa época ele era rico, ele era o rei, ele tinha todo o gado ali. E eu tenho certeza que ele sacrificaria tudo que ele tinha para o perdão do pecado dele nesse momento, né? Mas Deus ele não queria o sacrifício de animais. No versículo 17 ainda, Davi ele diz assim: o sacrifício para Deus são os espíritos quebrantados, um quebrantado e contrito coração. Não desprezará, ó Deus. Então Deus ele quer da gente o quê? Um espírito contrito e um coração quebrantado. Coração quebrantado é um coração machucado, né? Fazer o simbolismo de uma terra, como que uma terra, ela sendo arada, né, machucada ali, revirada, ela fica pronta para receber uma semente ali e produzir. Então o Senhor ele quer um coração quebrantado, um coração pronto para receber a palavra dele e produzir frutos. Então é isso que o Senhor quer de nós, tá bom? Então vamos ver aqui lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, para finalizar, o que o Senhor ele quer de nós, né? Ele diz assim: Ele te declarou, ó homem. Essa palavra no hebraico aqui, ó homem, significa humanidade, de todas as pessoas, tá bom? Então isso aqui ele não está exigindo só de Judá ou só de Israel, mas de todas as pessoas, de toda a humanidade. Ele te declarou, ó homem, ou seja, toda a humanidade, o que é bom e o que o Senhor te pede de ti, senão que pratiques a justiça, ame a benevolência e ande com humildade com o teu Deus. Então ele pede três coisas aqui, né? Que nós sejamos bons, que pratiquemos a justiça, ou seja, a retidão, e que amemos a benevolência, amamos fazer o bem, né? E andemos humildemente com Deus, tá bom? Então é isso que o Senhor ele requer de nós. Eu compartilho essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.